Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi. Nós vamos para mais uma videoaula de probabilidade estatística. Hoje entrando na unidade 4, nossa unidade final do curso. E a gente vai tratar um pouco de introdução aos modelos lineares. E na realidade nós vamos falar muito mais de introdução a uma estatística experimental do que os modelos lineares propriamente ditos. A gente chega ali nos modelos lineares um pouco, né? Mas a gente vai pensar primeiro nos conceitos básicos em estatística experimental. Bora lá? Então a gente vamos falar de alguns conceitos básicos dentro da estatística experimental, os jargões, a origem da estatística experimental, e aí a gente vai falar da análise de delineamentos inteiramente casualizados ou experimentos inteiramente casualizados, como a gente faz a análise de dados de um experimento desse tipo, né? E finalmente a gente termina com um procedimento post-hoc ou um procedimento de comparações múltiplas. Falar apenas do teste de Tukey, tem vários outros, mas a gente vai falar só do teste de Tukey nessa aula. Então, depois que houve uma consolidação do paradigma na ciência moderna, tratando do construtivismo, né, porque a gente passou anteriormente por dois períodos, né, um puramente experimental, empírico, um segundo puramente teórico, e aí a gente teve uma sequência de reconstrução do paradigma científico, e a gente chegou nesse último modelo, claro que não é o modelo final, porque a ciência está em constante evolução, que combina tanto a experimentação como a teoria desenvolvida a respeito em uma determinada área. Então a gente chega que hoje, né, a realização de experimentos em qualquer área para a produção de conhecimento científico é importante, o conhecimento é importante como um todo para a nossa espécie por conta da sobrevivência, né? A gente precisa conhecer mais a respeito de nós mesmos e do ambiente que a gente vive para conseguir garantir a nossa sobrevivência. Independentemente de qual área a gente tiver, medicina, psicologia, dentro das próprias engenharias, né? Os delineamentos experimentais que a gente usa para conduzir os experimentos e os métodos estatísticos de análise são sempre os mesmos. Eu vou focar nessa aula em experimentos desenvolvidos na área de agronomia em particular, porque a maior parte dos jargões da estatística experimental estão associados a essa área da agronomia, por conta da origem da experimentação na área agronômica. E o segundo motivo é que os experimentos de agronomia são fáceis de a gente enxergar, de a gente visualizar como são esses experimentos. Em outras áreas, identificar os elementos que compõem o experimento não é uma coisa tão simples. Você precisa fazer parte já, ter estudado aquela área do conhecimento para entender quais são as partes que estão compondo um determinado experimento. Na agronomia, enxergar esses pedaços, essas partes do experimento é uma coisa mais tranquila de se fazer. Então, boa parte dos métodos e das fórmulas da teoria como um todo da estatística experimental se deve ao trabalho do Ronald Fisher, que é sem dúvida um dos maiores, se não o maior cientista do século XX, e ele trabalhou na estação experimental na Inglaterra, de Rothamsted, e ele trabalhava lá desenvolvendo o planejamento e a análise de dados dessa estação experimental agronômica lá na Inglaterra. E tem dois conceitos, duas definições centrais em estatística experimental. A primeira delas é a parcela, chamada inicialmente de parcela. Hoje a gente usa mais o termo de unidade experimental, porque parcela era primeiramente entendida como uma faixa de terra, porque a gente está falando de experimentos em agronomia, né? E hoje a gente usa o termo mais geral de unidade experimental.
né? A unidade experimental, ou parcela, vai ser a menor unidade no seu experimento que recebe um tratamento. Então, se você tem ali disponível para você várias unidades experimentais ou vários elementos que vão receber um tratamento, né, a menor parte que recebe o tratamento é chamada de unidade experimental. Mas tratamento? Tratamento é o que a gente está querendo comparar, o que são as condições sob investigação em um determinado experimento. Então, na agronomia se comparava muito tipos de fertilizantes ou doses de fertilizantes, diferentes tipos de inseticida ou diferentes doses do inseticida, variedades de planta, de cultívares que produzem mais um determinado alimento, né? Hoje a gente tem experimentos para comparar máquinas, para comparar métodos, para comparar diferentes produtos, para comparar a eficácia de diferentes materiais para construção civil ou para o desenvolvimento de peças mecânicas, enfim. A gente vai ter os tratamentos podem ser qualquer coisa, qualquer condição atribuída às unidades experimentais que a gente tá com interesse em comparar. Então, acho que essa imagem retrata essa situação, né? Então, a gente tem aqui duas condições experimentais, né? Um tratamento B e um tratamento A, e as unidades experimentais são os vasinhos das flores, né? Então, o que a gente faz na prática nessa situação bastante simples, só com duas condições a serem comparadas, A e B, né? A gente sortearia quais vasinhos receberiam a condição A, quais vasinhos receberiam a condição B, e a gente faria as medições nesses vasinhos. Por exemplo, a altura que a florzinha chega. Então, se eu estou falando que A é um tipo de fertilizante, B é um outro tipo de fertilizante, será que existe diferença entre esses fertilizantes quanto à altura que as plantas chegam? Será que existe efeito desses tipos de fertilizante com relação à altura que as florzinhas vão chegar? Então, esse é um experimento voltado para esta situação, né? Todos os experimentos têm que atender a princípios básicos da experimentação. O primeiro deles é a repetição. A gente não pode ter um único vasinho com o tratamento A e um outro vasinho só com o tratamento B. A gente precisa avaliar a variabilidade que vai acontecer na execução desses tratamentos, porque são experimentos aleatórios. A resposta final a gente só sabe depois que conduz o experimento, né? Então, a gente precisa repetir, a gente precisa ter mais do que uma unidade experimental exposta a um determinado tratamento, para permitir a comparação entre os tratamentos de interesse. Então, veja só, aqui a gente tem três condições, A, B e C, né? Não adianta só eu ter um vasinho com B, um vasinho com A e um vasinho com C. Isso significa que no vasinho B, como as unidades experimentais, cada unidade experimental fornece uma uma variável resposta, nos nossos experimentos aqui, né? Então, YB, YA, YC não são comparáveis, porque a gente não tem repetição. Uma situação muito mais adequada é essa segunda situação aqui. A gente tem várias unidades experimentais expostas ao tratamento B, várias unidades experimentais expostas ao tratamento A e várias unidades experimentais expostas ao tratamento C. Então, no final das contas, a gente vai ter que a resposta, o Y, né, a variável resposta medida nessa unidade experimental, YB1. O B identifica o tratamento, 1 indica a repetição do tratamento B, né? Então a gente vai ter YB1, YB2, YB3, YB4. A mesma coisa para o A, YA1, YA2, YA3, YA4, né? E assim sucessivamente.
Quanto maior o número de repetições que a gente tiver, mais precisas vão ser as nossas comparações. Tá? É a mesma ideia da questão do tamanho da amostra, né? Quanto maior a amostra que a gente tiver, menor vai ser a nossa incerteza, porque a gente também vai aqui precisar de probabilidade para quantificar as incertezas a respeito das conclusões que a gente vai tirar sobre essas populações, né? Essas diferentes populações. Um outro princípio é o princípio da casualização. A gente precisa sortear os tratamentos às unidades experimentais. A gente não pode simplesmente, eu acho que essa semente aqui está mais bonitinha, então eu vou colocar o tratamento que eu gosto mais, vou colocar o tratamento A. Não, isso daí vai introduzir um tipo de vício no seu experimento e vai deixar com que as suas informações provenientes do seu experimento sejam muito menos confiáveis, se é que elas são confiáveis de alguma maneira. Então, o que a gente precisa fazer? Utilizar o segundo princípio da experimentação, que é a casualização. Quando a gente sorteia os tratamentos que vão ser atribuídos a cada unidade experimental, a gente fica livre de influências extrínsecas que não são de interesse para o nosso experimento, né? Ou se a gente não ficar livre delas, elas pelo menos ficam distribuídas de forma homogênea ao longo das unidades experimentais, né? Então, veja bem esse caso aqui. Se eu estiver montando o meu experimento numa estufa, né, e eu coloco todo mundo se aqui é leste, né, oeste, por exemplo. O Sol nasce no leste. Então a gente sabe que se todo mundo que está com tratamento B ficar do lado leste da minha estufa, a iluminação solar durante a manhã é diferente durante a tarde. Então eu estou introduzindo uma influência extrínseca nesse meu experimento. Aqui, quando eu for medir a minha variável resposta, eu vou ter efeitos confundidos de iluminação solar com o próprio tratamento utilizado, quando na realidade eu só quero comparar tratamentos. Eu não quero comparar o efeito da iluminação solar da manhã com o efeito da iluminação solar à tarde. Então, quando eu monto o experimento com este formato aqui, eu estou introduzindo uma fonte de variação que não é de interesse. Então, para conduzir esse experimento, dividir homogeneizar essa influência externa que não é de interesse, eu sorteio os tratamentos às unidades experimentais e aí eu diluo essa heterogeneidade desnecessária, né? Às vezes não é fácil de enxergar os tipos de fontes de variação extrínsecas. Às vezes a gente nem consegue enumerar quais são elas. Por isso que quando a gente faz o sorteio, a gente elimina, a gente divide elas, dilui elas para todas as unidades experimentais, né? Então, por isso é importante a questão da casualização. Tem um número sem fim dessas fontes, principalmente quando a gente conduz experimentos que não podem ter todas as fontes controladas, né? Experimentos em campo, por exemplo, né? Diferentemente dos experimentos em laboratório, que no laboratório a gente consegue controlar muito mais as condições ambientais, os experimentos em campo a gente não consegue controlar tanto. Então, a casualização é fundamental para eliminar esse tipo de variação que a gente não tem interesse em avaliar num determinado experimento em particular. Essa situação da luz solar na estufa, ela até tem uma outra solução, né? Que é o chamado controle local, porque a gente consegue identificar claramente qual é a fonte extrínseca de variação, né? Então, a gente poderia usar um terceiro princípio da experimentação, que é o controle local, né? Às vezes, as unidades experimentais, elas mesmas, não são homogêneas, né? Elas apresentam grupos de diferença que a gente consegue identificar claramente.
quando esse é o caso, a gente pode construir os chamados blocos ou controles locais. Então, o que a gente faz? A gente separa as unidades amostrais em blocos e faz o sorteio dos tratamentos dentro dos blocos. Então, se eu separar aqui bloco 1 e bloco 2, eu sorteio aqui dentro do bloco 1 qual unidade experimental recebe A e qual recebe B. Dentro do bloco 2, eu sorteio quais unidades experimentais recebem o tratamento A e recebem o tratamento B. Como você pode ver aqui, o bloco 1 e o bloco 2 têm números diferentes de repetições de A e de B. Então, no bloco 1 tem 2 repetições ou 2 réplicas do tratamento B, enquanto o bloco 2 tem 3 repetições do B. No bloco 1 tem 3 repetições do A, no bloco 2 tem 2 repetições do A. Isso vai trazer complicações para análise de dados, sim, né? Esse é uma característica dos experimentos que a gente chama de balanceamento. Quando todos os tratamentos aparecem o mesmo número de vezes, a gente chama de experimento balanceado. Quando os tratamentos aparecem em números diferentes de vezes, ou tem números de réplicas diferentes, a gente fala que é um experimento desbalanceado. Isso em geral, traz consequências, tá? Complica um pouco as análises. Então, vamos ver raciocinar a respeito desse problema aqui. Imagine que eu tenho uma área em que eu vou plantar. E eu vou fazer a experimentação de diferentes variedades de milho, por exemplo, né? E aí eu tenho essas faixas de terra, esses quadradinhos, né? E eu preciso atribuir a esses quadradinhos as minhas diferentes variedades de milho. Acontece que essas faixas de terra estão num morro, né? Então, as diferentes faixas de terra estão em diferentes altitudes desse morro, né? Como é a forma correta de organizar os blocos? Fazer os retângulos aqui representando os blocos de forma horizontal ou de forma vertical? Onde está a heterogeneidade? Qual é a direção da heterogeneidade dessas unidades experimentais? É claro que a forma correta de organizar os blocos é no sentido perpendicular à heterogeneidade. Veja bem, quando chover, coloquei até as nuvens aqui, né, um céu nublado. Quando chover, a água vai escorrer de cima para baixo, de forma que a água se acumula aqui embaixo. Então, todo mundo que está aqui embaixo tem maior umidade do que os que estão aqui em cima. Existe um gradiente de umidade nesse caso que é facilmente identificável. Então, a gente consegue agrupar as unidades experimentais em blocos homogêneos de unidades experimentais. É para isso que serve o controle local. E aí, o que eu faço? Sorteio as minhas variedades de milho dentro dos blocos, né? Então, aqui tem um gradiente de umidade, né, de cima para baixo. É por isso que organizar os blocos no mesmo sentido da heterogeneidade vai piorar mais a minha situação ainda. A gente vai dizer que o experimento está completamente especificado quando a gente conseguir, com o enunciado do experimento, com o problema apresentado, identificar exatamente quem é a unidade experimental, né? A unidade experimental, aqui escrevi unidade amostral, experimental, ou o E, né? Vou escrever o E daqui para frente, né? Quem é a variável resposta, ou seja, o que a gente vai medir em cada uma das unidades experimentais. Quais são os tratamentos que são de interesse para a nossa comparação. E, por último, a forma como esses tratamentos foram designados, foram atribuídos
às unidades experimentais. Há várias formas diferentes de atribuir tratamentos às unidades experimentais, além do simples sorteio, né? A essas diferentes formas de atribuir os tratamentos às unidades experimentais, a gente chama de delineamentos experimentais, né? Nesse curso, a gente vai ver 2 casos particulares a respeito da combinação de 3 e 4 aqui, né? A gente vai ver a análise de um experimento inteiramente casualizado, né? E a gente vai ver questões de regressão linear. Hoje a gente começa, nessa aula, a gente vai analisar experimentos cujo delineamento é inteiramente casualizado, né? Existem muitos delineamentos diferentes. Eu vou deixar um capítulo, uma leitura complementar no portal didático para você conhecer alguns outros tipos de delineamentos, porque a gente não tem tempo nesse curso de fazer isso. A gente vai falar só do delineamento inteiramente casualizado e depois de análise de regressão. Mas tem outras tantas formas de atribuir, designar os tratamentos às unidades experimentais. Então, pessoal, nosso delineamento de estudo aqui é chamado de DIC, delineamento inteiramente casualizado, e ele vai ser útil quando a gente dispõe de unidades experimentais que são suficientemente homogêneas, né? O que isso quer dizer? Que elas são tão parecidas umas com as outras que a gente não consegue, de início, diferenciar uma unidade experimental da outra. Elas são tão iguais quanto possível, né? Quando a gente está falando de peças mecânicas, é fácil de imaginar, né? Porque se elas estiverem dentro de um sistema de produção controlado, então elas são muito parecidas umas com as outras, a não ser por pequenas variações. A mesma coisa acontece na experimentação agronômica quando a gente está usando clones das plantas, né? Elas têm, pelo menos de início, o mesmo genótipo, né? E aí, nesses casos, a gente pode conduzir um delineamento inteiramente casualizado, né? As unidades experimentais aí muito parecidas umas com as outras. É muito simples conduzir um experimento inteiramente casualizado, porque a única coisa que a gente vai fazer é escolher quais são as unidades experimentais que vão entrar no experimento, né? E sortear, usar o princípio da casualização, sortear quais tratamentos vão ser aplicados para quais unidades experimentais, claro, respeitando também a questão da repetição, né? Tem que ter repetição. Então, os 2 princípios básicos da experimentação são utilizados em todos os delineamentos. E o delineamento inteiramente casualizado, ele na verdade ele é simplesmente a aplicação direta desses 2 princípios da experimentação. Os experimentos em DIC, ou os delineamentos inteiramente casualizados, eles são, de longe, os mais comuns nas pesquisas conduzidas em laboratório, né? Até porque a gente consegue controlar em laboratório as variações extrínsecas, né? As variações externas, o que não exige da gente conduzir, usar a questão do controle local, né? Claro que existem limitações para usar o delineamento inteiramente casualizado, como essa questão da homogeneidade das unidades experimentais. Mas esse delineamento tem as suas vantagens. A gente pode usar qualquer número de réplicas e qualquer número de tratamentos. E o número de grau de liberdade do resíduo é o maior possível. Davi, você falou 2 coisas aí que estão meio fora de contexto, né? Grau de liberdade e resíduo. Eu vou explorar esses dois termos com você já na sequência. Bom, o que são os resíduos e os graus de liberdade, né? E por que eles são tão importantes que aparecem como vantagem na execução de um delineamento inteiramente casualizado? Bom, o resíduo é uma medida associada à variação ao acaso, né? O que é a variação ao acaso? Tem a ver com probabilidade, claro, né? Mas é uma variação que não pode ser explicada simplesmente pelos tratamentos.
Cada unidade experimental vai estar sensível a variações ao acaso, às vezes dela mesma, né? Às vezes mesmo dois clones respondem de forma diferente a um determinado estímulo ambiental, né? E a gente usa o resíduo ou as estimativas do resíduo para obter a estimativa da variância nos modelos lineares clássicos, que vão ser os que a gente vai usar aqui, né? No modelo linear clássico, a nossa variável resposta vai sempre ter distribuição supostamente normal, de média, que vai ser fornecida por um determinado, por um preditor linear, por um componente sistemático, né, que depende do delineamento experimental, e a variância é supostamente constante para todas as unidades experimentais. Então, então o que acontece? A medida de resíduo vai fornecer a estimativa da variância da distribuição normal que a gente está supondo para a variável resposta do experimento. Precisa ser distribuição normal? Não, não precisa. Só que aí, se você não está disposto a assumir distribuição normal para a variável observada no seu experimento, então você não está mais dentro do modelo linear clássico. Você está em algum outro tipo de modelo estatístico que é um pouco mais elaborado. A gente vai se concentrar sempre nessa unidade 4 nos modelos lineares clássicos que, portanto, exigem a condição de normalidade e a média dessa distribuição normal vai depender do delineamento experimental, dos tratamentos aplicados, e vai depender também da estimativa da variância que é baseada no resíduo. E a ideia dos graus de liberdade, a gente usou um pouco da questão dos graus de liberdade lá quando a gente falou de teste de hipótese usando a distribuição T, ou falou do grau de liberdade para construir intervalos de confiança usando a distribuição T, e também um pouco lá no teste de aderência do grau de liberdade da distribuição de Q quadrado. Aqui o grau de liberdade vai funcionar de forma similar, né? O grau de liberdade está sempre associado ao número de observações e ao número de parâmetros que aparecem no preditor da minha variável resposta no experimento, né? O grau de liberdade do resíduo vai ser dado pela diferença entre essas quantidades, o número total de observações e o número de parâmetros no preditor. O número de parâmetros no preditor, no caso do delineamento inteiramente casualizado, é sempre igual ao número de tratamentos que a gente estiver aplicando no experimento. Claro, a gente vai ver a questão dos graus de liberdade, o cálculo dos graus de liberdade e por que os graus de liberdade são quantidades importantes no experimento à medida que a gente avançar com a análise de dados de um delineamento inteiramente casualizado. Vamos ver esse exemplo aqui, que ele vai ajudar bastante a gente a enxergar a questão do delineamento e das suas análises. Então, suponha um experimento de alimentação de porcos em que foram utilizadas 4 tipos de rações diferentes: a ração A, a ração B, a ração C e a ração D. Cada uma dessas rações foi fornecida a 5 animais escolhidos ao acaso, então aqui está o princípio da casualização, e como foram 5 para cada ração, o princípio da casualização. Existe a suposição aqui que não está escrita, mas de que todos esses 20 porcos no total, né, 5 para cada uma das 4 rações, 5 vezes 4, 20, que eles são similares, né, são homogêneos entre si, por isso, então, foi conduzido um experimento inteiramente casualizado. Então, o que a gente tem aqui? A variável resposta, o aumento de peso observado em quilogramas, estão na tabela abaixo aqui. Então, quer dizer, na primeira réplica da ração A, ou seja, no primeiro porquinho que comeu a ração A, ele ganhou 35 quilos. O segundo porquinho que comeu a ração A ganhou 19 quilos. E assim sucessivamente para cada uma das rações e para cada uma das réplicas. A gente vai gostar de construir tabelas que constam o total, ou seja, a soma das linhas aqui,
e a média também vai ser bastante útil, né? A média do tratamento A, ou seja, a média de ganho de peso de todos os porquinhos que comeram a ração A, que comeram a ração B, que comeram a ração C e que comeram a ração D. E o total é simplesmente a soma, né, do ganho de peso em cada tratamento. O total geral, a soma dos totais, né, e a média geral, que é somar todo mundo aqui e dividir pelo número de réplicas. Então, o nosso número de unidades experimentais é 20, né? 5 réplicas para cada um dos 4 tratamentos, com grau de liberdade total sempre igual a n-1, isso daí você já está acostumado, né? Então, o grau de liberdade total, o GLT, é 19. E o grau de liberdade de tratamentos é o número de tratamentos menos 1. Se eu tiver K tratamentos, o grau de liberdade de tratamentos é K menos 1. Como nesse caso eu tenho 4 rações, 4 menos 1, são 3 graus de liberdade para o tratamento. De forma que, para o grau de liberdade do resíduo, a gente vai ter a diferença entre essas duas quantidades, né? Então, grau de liberdade total menos grau de liberdade de tratamento, aqui faltou o TRAT, GL TRAT, né? Então, grau de liberdade total menos grau de liberdade de tratamento vai ser N-1 menos K-1, que na verdade vai ficar N-1 menos K mais 1. Então, menos 1 com mais 1 vai embora, fica simplesmente N menos K, né? Ou N-1 menos K menos 1, 19 menos 3, 16 graus de liberdade para o resíduo. Esse foi um exemplo de um delineamento inteiramente casualizado geral, mas de um delineamento inteiramente casualizado particular, né? Que a gente tinha aí 4 rações e 5 porquinhos para cada ração. A primeira vantagem do delineamento inteiramente casualizado é que não há restrição do número de réplicas nem do número de tratamentos. Então eu posso ter K tratamentos e posso ter para cada um dos I tratamentos, né, I variando de 1 até K, NI réplicas, né? Então o delineamento inteiramente casualizado geral ele é desbalanceado. No caso particular, o delineamento inteiramente casualizado geral, o fato de haver desbalanceamento, ou seja, número de réplicas diferentes para cada tratamento, não implica complicações matemáticas muito sérias. Em outros delineamentos, a falta de balanceamento pode ser bastante complicada. Então, quando a gente puder conduzir um experimento balanceado, a gente prefere conduzir um experimento balanceado. No inteiramente casualizado, essa não é uma restrição que vai trazer muitas complicações no futuro, muitas complicações para análise de dados. Então, a gente vai trabalhar com o delineamento inteiramente casualizado geral, aí com qualquer número de réplicas e qualquer número de tratamentos. Então, vejamos. A nossa estrutura do delineamento, né, e depois que a gente observar as variáveis de resposta, vão ser o seguinte, né? Então, a gente tem... Desculpa. Então, a gente tem K tratamentos, NI réplicas para cada tratamento, né? Então, a variável resposta observada no primeiro tratamento, na sua primeira réplica, foi Y11. A variável resposta observada no primeiro tratamento, na segunda réplica, Y12. Até Y1, ou seja, a variável resposta observada no primeiro tratamento, na réplica N1. O total do tratamento 1 vai ser o T maiúsculo 1, somatório de Y1J para J variando de 1 até N1. Ou seja, estou só simplesmente somando essa linha aqui, né? E a média, o Y/1, a média do tratamento 1, é a soma do tratamento 1, ou seja, o T maiúsculo 1, dividido pelo número de réplicas utilizadas no tratamento 1. Isso daqui se repete para todos os tratamentos, né? Permitindo que N1 seja diferente de N2, diferente de N3, diferente de NK, porque pode ser desbalanceado, né? Mas as quantidades aqui do total, sempre a soma das linhas, e a média sempre é o total dividido pelo número de réplicas do tratamento. A gente tem o total geral, que é o somatório dos totais, né? Somatório de TI para I variando de 1 até K, que é o total de tratamentos.
Eu também poderia substituir este somatório por esse somatório duplo aqui, ou seja, eu estou somando todo mundo que está aqui dentro, né? O Y e J, o J varia de 1 até NI, número de réplicas do tratamento I, e o I varia de 1 até o número de tratamentos K. E a média geral, que é a soma dos tratamentos, né? O total geral dividido por Nzinho. Nzinho, que é o número total de réplicas no experimento, o número total de unidades experimentais que foram utilizadas no experimento. Então, Nzinho é o somatório dos Ni, das réplicas de cada tratamento. Bom, e agora a gente já conhece a estrutura geral do delineamento inteiramente casualizado, né? Mas como que a gente vai fazer a análise dos dados provenientes de um experimento desse tipo, né? A gente vai usar a modelagem estatística, a gente vai usar o modelo linear clássico, né? E por isso a questão da introdução aos modelos lineares, né? Para poder embasar as nossas inferências a respeito dos efeitos dos tratamentos. Então, a gente vai, por exemplo, comparar quanto o efeito dos tratamentos quanto a sua média. A gente vai perguntar, será que em média esses tratamentos diferem entre si? E para isso a gente vai precisar de um modelo estatístico, né, que, claro, tem um fundo matemático, né? A gente, quando fez os testes para duas populações, a gente fez algo parecido, a gente não declarou o modelo estatístico associado, mas a gente poderia também ter feito isso, né? Mas agora, como a gente tem potencialmente várias populações, no sentido de que a gente tem vários tratamentos, né, e cada tratamento é supostamente proveniente de uma população diferente, né, e é exatamente isso que a gente quer saber, a gente vai se beneficiar do uso dessa estrutura de modelo declarada, né? E esses modelos vão fornecer para a gente as estatísticas de teste, vão fornecer para a gente esse embasamento, né? Essa forma de realizar os testes de hipótese. E na verdade a gente vai ver que o delineamento inteiramente casualizado é um teste, uma generalização do teste T para mais de duas populações, também supondo homocedasticidade, ou seja, homogeneidade de variâncias, e também supondo que são populações independentes. Então, o nosso modelo linear clássico associado a um experimento, né, delineado de forma inteiramente casualizada vai ser y e j é igual a mi mais um tau i mais um epsilon e j. O que são essas coisas todas? Bom, o epsilon e j é a nossa variável resposta, é o que foi medido na jésima unidade experimental que estava exposta ao iésimo tratamento, né? O j, a gente está falando aí, é a réplica do tratamento, né? Então, o j varia de 1 até ni, o número de réplicas do tratamento i, e o i varia de 1 até k, que é o número de tratamentos. Isso aí do lado esquerdo da nossa igualdade, que é onde está a nossa variável dependente, a nossa variável resposta. Bom, a variável dependente aqui pode ser explicada por essas três componentes. O primeiro é mi, que não tem índice, então ele é uma média global, é a média geral de todas as variáveis expostas. Tau i é o efeito do iésimo tratamento, né? O efeito que a aplicação do tratamento I exerce sobre a média global. E epsilon e j é uma variável aleatória, não observável, que é utilizada, que é incluída no modelo para contemplar as variações ao acaso que acontecem, né? Ou porque as pequenas heterogeneidades das unidades experimentais, quer dizer, as diferentes respostas ou as respostas ao acaso que as unidades experimentais, que mesmo sendo homogêneas, elas acabam apresentando, né? Então, em todo o modelo linear clássico, a gente vai supor que essa variável aleatória aqui, não observável, né, ela vai ter distribuição normal,
de média zero e uma variância desconhecida, sigma ao quadrado, mas que ela é constante, igual para todos os tratamentos. É a suposição de homocelasticidade, que a gente também fez lá no teste T para duas populações independentes. Então, o fato de a gente supor que essa variável aleatória epsilon e j aqui tem distribuição normal, implica que a nossa variável resposta também vai ter distribuição normal, só que a média da variável resposta, ao invés de ser zero, como é da epsilon i, vai ser a média dela, vai ser mi mais tau i. E a variância continua sendo sigma ao quadrado sempre, Isso acontece por uma propriedade da distribuição normal e também pela propriedade do operador esperança, ser linear. Bom, quando a gente incluiu os parâmetros do modelo, a gente tem o mi, que é a média global, e os efeitos dos k tratamentos, tal 1, tal 2, tal k. O que fornece para a gente k mais 1 parâmetros, K parâmetros dos efeitos de tratamentos mais 1 da média global. E também tem o parâmetro sigma ao quadrado, que a gente vai ter que estimar de alguma maneira, mas a gente vai se ocupar da estimação de sigma ao quadrado depois. Então a gente vai se concentrar primeiro nos parâmetros aqui, de mi até tal k, para a gente precisa estimar esses parâmetros. E a gente vai usar o método dos mínimos quadrados, o MMQ, para obter os estimadores de mi, tal 1, tal 2, tal k. Poderíamos usar outros métodos, sim, tranquilamente. A gente vai usar o método dos mínimos quadrados por dois motivos. Um é a conveniência e o segundo é a tradição do modelo linear clássico utiliza o método dos mínimos quadrados. Como a normal é essa distribuição especialíssima, e os resultados dos estimadores e as estimativas, por consequência, vão ser exatamente as mesmas, independentemente do método adotado, tá? Mas a gente vai fazer, prometi para você lá na aula de estimação pontual que a gente veria o método dos mínimos quadrados, e aí é hoje que a gente vai ver. O método dos mínimos quadrados consiste em minimizar uma quantidade que eu chamei de z aqui, que é a soma dos quadrados da condição aleatória. A soma dos quadrados, a gente vai minimizar a parte aleatória do modelo. A gente quer que a maior parte da variação que tenha acontecido observada no experimento tenha sido devido à aplicação dos tratamentos. E a gente quer deixar o mínimo para o acaso, para o acaso responder para a gente. Então, a gente vai minimizar o quadrado de epsilon e j, que é o resíduo do modelo. Então, a gente vai minimizar essa quantidade de z, que é o somatório duplo aqui, de epsilon e j ao quadrado. O j varia de 1 até o número de réplicas do tratamento i, e o i varia de 1 até o número de tratamentos k aplicados. Mas o epsilon e j quadrado ele nem é observável. Como que a gente minimiza uma quantidade que não é observável? Então, ao invés de a gente minimizar diretamente o epsilon e j quadrado, ou a soma desses epsilon e j, a gente pode olhar de novo para o nosso modelo estatístico. Y e j é a variável resposta. Mi, tau i são os parâmetros que a gente quer estimar, e epsilon e j é aquela tal da variável não observável, cujo valor ao quadrado a gente quer minimizar. Então, a gente pode reescrever essa equação, passar o mi e o tau i para o lado esquerdo da igualdade e ficar que epsilon e j é igual ao valor observado menos a média global menos o efeito de tratamento. O efeito aleatório, as variações devido ao acaso, são, na verdade, dadas por essa diferença aqui. O observado menos a média geral menos o efeito de tratamento. E aí, ao invés de minimizar o z, que é o somatório duplo aqui de epsilon e j quadrado, a gente substitui o epsilon e j por essa forma aqui, y e j menos mi menos tau i, e substitui no z aqui. Bom, minimizar significa encontrar
primeiro os pontos críticos, né? Ponto crítico a gente encontra obtendo a primeira derivada, igualando a primeira derivada a zero. Como é um ponto crítico, ele pode ser um ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Pode ser, dependendo do caso, até um ponto de inflexão. Aqui a gente faria o teste da segunda derivada para saber que tipo de ponto crítico que é esse. Aqui eu não vou fazer o teste da segunda derivada, você vai ter que acreditar em mim que esse ponto crítico que nós vamos encontrar é um ponto de mínimo. Se você quiser fazer as contas matemáticas depois de encontrar a primeira derivada igual a zero, pode também, você vai ver que vai ser um ponto de mínimo. E como nós temos aqui k mais 1 parâmetros, né? Porque mi é um parâmetro, tal i é tal 1, tal 2, tal k, né? Então a gente tem k mais 1 parâmetros, a gente vai ter k mais 1 equações, porque a gente vai ter que fazer a derivada parcial de z em relação a cada um dos parâmetros, o que vai fornecer um sistema para a gente resolver. O sistema com k mais 1 equações. Então, a gente vai fazer del z, del mi igual a zero. Del z, delta 1 igual a zero. Del z, delta 2 igual a zero. Tantos taus quanto a gente tiver tratamentos, né? K tratamentos. E a gente vai substituir o z aqui, né, pela expressão dele, que é o somatório duplo de y e j menos mi menos tau i quadrado. A gente tem que calcular a derivada disso daqui em relação a mi, a derivada disso daqui, incluindo o somatório, né, em relação a tal 1 e assim sucessivamente. Esse é um sistema possível, porém ele é um sistema indeterminado. Por quê? A gente já vai ver o porquê. Então, quando a gente derivar z em relação a mi, a gente vai aqui usar uma regra da cadeia bastante simples, né? Cai o 2 aqui para frente, porque o somatório das derivadas o derivado do somatório é a soma das derivadas, né? Então, a gente vai simplesmente cair o 2 aqui, né? Deriva aqui dentro, em relação a mi, vai dar menos 1, né? Então, e acabou a nossa derivada em relação a mi, está pronta. A não ser pelos índices 1, 2, 3 até k dos taus, as equações são idênticas, né? Então, eu vou selecionar um tal qualquer ali dentro do conjunto de 1 até k, né? Sei lá, tal t, né? A gente tem que a derivada, ela vai zerar para todos os somatórios que não aparece o tal i, né? Ou melhor, que não aparece o tal t, né? Por isso que um somatório desaparece nessa passagem aqui, né? Então, o somatório que não tem o índice t sumiu. Por isso que aqui, ao invés de ni, virou nt, né? Então, é o número de réplicas do tratamento t. Ytj, porque todo mundo que não tinha t zerou na derivada, né? Que era tudo constante. Né? Menos mi menos tal t. Então, aqui é a mesma ideia de que a gente fez aqui em cima. Aplicou a regra da cadeia, 2... derivada do quadrado e derivada do que está aqui dentro, menos 1. Né? Isso daqui, essa derivada aqui vai ser igual para todos os efeitos de tratamento, para todos os taus, a não ser pelo índice. Né? Então, você quer em relação a tal 1, troca o t por 1. Quer para tal 2, troca o t por 2. E aí, o tzinho por 2. Né? E aí você vai ter as derivadas em relação a todos os efeitos de tratamento, a todos os parâmetros relacionados aos efeitos de tratamento que você quiser. Vou apagar aqui. Então, o nosso sistema vai ser da derivada primeira em relação a mi, né? 2 vezes o somatório duplo aqui, do y e j menos mi menos tau i, multiplicado por menos 1, igual a 0. Em relação a tal 1, só tem um somatório porque os outros eram constantes em relação a tal 1, né? Então, j varia de 1 até n1, número de réplicas do tratamento 2, do tratamento 1, e assim sucessivamente para cada um dos Ks. Veja só o que está acontecendo aqui. Nosso sistema ficou desse jeito, K mais uma equações, né? Aqui a gente tem K equações, tal 1, tal 2, tal K, mais a de cima aqui em relação a mi. Então, a gente tem K mais uma equações. Qual que é o problema desse sistema aqui? É um sistema possível, mas ele é indeterminado, porque a primeira equação aqui de cima é combinação linear das de baixo, né? Na verdade, é a soma das de baixo, né?
esse sistema não tem solução, mas ele tem várias soluções diferentes possíveis, né? A gente vai ter que contornar esse problema de alguma maneira. Usando métodos mínimos quadrados, é muito comum a gente utilizar o que a gente chama de restrição. Tem várias restrições diferentes, né? Dependendo da restrição que a gente adotar, isso vai ter consequências sobre as estimativas finais dos parâmetros. Apesar de ter consequências sobre as estimativas, sobre os valores numéricos das estimativas, as interpretações mudam um pouquinho, mas elas são compatíveis, todas as interpretações. E o mais importante, as inferências, os testes de hipótese vão dar sempre o mesmo resultado. Não interessa qual restrição você tem optado por usar na hora de resolver esse sistema possível e indeterminado. Eu acho que a restrição mais simples de se utilizar, pelo menos do ponto de vista matemático, talvez não seja a restrição mais simples de se interpretar, mas matematicamente ela é a mais fácil de trabalhar, é que o somatório de NI vezes tau I é igual a zero. Essa é uma restrição que tem suas consequências, né? Então, vamos reescrever o sistema compacto, que eu chamo assim, pelo menos, né? Que na verdade, é simplesmente o sistema com a primeira equação e as outras equações todas com um índice qualquer, né? Qual a gente fez a derivada, né? Com um índice tzinho qualquer para o tzinho dentro de 1k. Né? Então a gente tem duas vezes o somatório duplo, y e j menos mi menos tau i vezes menos 1 igual a zero. Primeira equação. Segunda equação, que é com somatório simples, né? Com um índice tzinho aqui, né? nt, o número de repetições do tésimo tratamento. E que representa todas as demais k equações. Então, vamos resolver primeiro 1. A gente tem o 2 multiplicando vai embora, porque ele nunca é zero. O menos 1 multiplicando vai embora, porque ele nunca é zero. Então, isso aqui só vai ser zero se a soma disso daqui for zero. Né? O que acontece é que eu coloquei o chapéu em mi, coloquei o chapéu em tau i, porque, afinal de contas, a gente está buscando estimadores, né? Toda vez que a gente busca estimadores, a gente bota o chapéu. Aí, separando esse somatório, né? Somatório de y e j, somatório duplo. Somatório em mi, que não tem índice. Somatório de tau i chapéu. Tau i não tem o j, né? O y e j não tem o que fazer, né? Ele tem os dois índices, então o somatório duplo persiste. O mi não tem nenhum índice. Então, está fazendo mi uma vez, mais mi, mais mi, mais mi, quantas vezes? Para o somatório em j, está fazendo ni vezes. Né? A gente está somando mi ni vezes. Então, somatório de ni para indo de 1 até k. Para tal, a mesma coisa. Não tem índice j. Né? Então, eu estou fazendo tau i, mais tau i, mais tau i, mais tau i, quantas vezes? ni vezes. Então, apareceu o ni aqui pré-multiplicando. De forma que só ficou, nesses dois casos, só ficaram somatórios em i. Né? A gente supôs lá, falou que ia usar a restrição, né? Que isso aqui é zero. Essa é a restrição do nosso sistema. Para obter pelo menos uma solução possível, das várias. Né? Então, se isso aqui é zero, então a gente vai ficar com somatório de y e j menos mi chapéu, que multiplica o somatório de ni. Passa para o lado direito e passa o somatório de ni multiplicando. Então, isso daqui vai ser o somatório de y e j sobre o somatório de ni. Mas veja só, o somatório de ni é simplesmente o número total de unidades experimentais presentes no meu experimento. E o somatório de y e j é a soma de todo mundo. Então, quem que é isso? Então, quem que é isso aqui? Isso aqui é o y barra, a média geral. O estimador do parâmetro de média geral é a média observada geral. É só isso que isso quer dizer. E agora a gente tem que resolver
a equação 2. A gente obteve, né, que o estimador da média geral do modelo é a própria média geral observada. E aqui a gente vai fazer uma situação parecida. A gente tem um somatório só, que é em J, né, de YTJ, porque a gente está resolvendo para um Tzinho qualquer, né? Então, menos Mi chapéu menos T chapéu T. Tzinho igual a 0. Vamos abrir esse somatório. Então, somatório de YTJ, ou seja, as observações no tratamento T, menos Mi chapéu, só que Mi chapéu a gente já viu que é a média geral, então substituir já Mi chapéu por Y barra. Y barra não tem índice J, então é importante perceber isso, né? Menos somatório de tal chapéu T com índice J aqui até NT, que tal chapéu T também não tem índice J. Né? Então, a gente está fazendo somatório de YTJ menos Y barra mais Y barra mais Y barra NTzinho vezes, né? Então, NT vezes Y barra menos tal chapéu T mais tal chapéu T mais tal chapéu T NT vezes, né? Então, por isso que ficou menos NT tal chapéu T. Tudo isso daí igual a 0. A gente está buscando o estimador para tal chapéu, né? Então, é só passar o tal chapéu para o outro lado e dividir por NT. Quando eu dividir isso aqui, essa quantidade aqui, NT y barra por NT, vai simplificar. Então, vai ficar y barra TJ sobre NT, isso aqui. E menos y barra. Quer dizer que o estimador do efeito do tratamento T é o quê? A média do tratamento T, né? E T barra Tzinho, ou Y barra T, melhor, né? Y barra T menos Y barra. Então, a média do tratamento T menos a média geral vai fornecer para a gente o estimador do efeito do Tésimo tratamento. Então, vamos olhar como é que fica no nosso experimento com os porquinhos. A gente tinha 5 réplicas, né, para cada uma das 4 rações, né? Então, a gente tinha aqui os nossos tratamentos, as rações A, B, C e D, e a gente tinha 5 réplicas para A, 5 para B, 5 para C e 5 para D. Então, fazendo esse gráfico aqui de dispersão, eu coloquei os valores da variável resposta aqui nos pontinhos cheios, né? Então, Y11, ganho de peso do porquinho 1 exposto à ração A. Y13, ganho de peso do porquinho 3 exposto à ração A. E assim sucessivamente, tem 5 pontos aqui. Esse traço aqui, Y barra 1, é a média do tratamento 1 da ração A. E a mesma coisa vai acontecer para todos os outros tratamentos, né? Y barra 2, Y barra 3, Y barra 2 é a média do tratamento 2, que é a ração B. Y barra 3 é a média do tratamento 3, que é a ração C. Y barra 4, a média do tratamento 4, que é a ração D. E Y barra, essa linha contínua aqui, horizontal, paralela ao eixo dos tratamentos, é a média geral, né? Então, o que a gente tem aqui? Y barra, o estimador. Isso aqui está o Mi chapéu, né? E aqui estão os estimadores. A diferença aqui entre Y barra e Mi chapéu, a diferença aqui tá o tal chapéu 1, a diferença aqui de Y barra 2 até a média, aqui está a estimativa de tal chapéu 2. A diferença de Y barra 3 e Mi chapéu vai fornecer o tal chapéu 3. E assim sucessivamente. Só para a gente ter uma representação gráfica do que quer dizer, uma representação geométrica do que quer dizer esses estimadores, né? Bom, e agora que a gente obteve, né, as nossas estimativas, os parâmetros, por mínimos quadrados, a gente pode se preocupar com a questão importante. Existe ou não existe diferença entre os tratamentos aplicados no experimento, né? Então, do ponto de vista estatístico, a gente vai sempre ter que elaborar as hipóteses, né? A hipótese nula e a hipótese alternativa.
A hipótese nula, como de se esperar, vai falar assim: não existe efeito de tratamento, ou que todos os tratamentos, os K-tratamentos, têm exatamente o mesmo efeito, ou seja, tal 1 igual a tal 2, igual a tal 3, igual a tal K. Já a hipótese alternativa vai dizer o que para a gente? Vai negar a hipótese nula, dizendo que, olha, existe pelo menos um par de tratamentos que diferem entre si, né? Existe um tal I diferente de um tal J para algum valor de I diferente de J aí. Tem algum par de tratamentos que funcionam de forma diferente, que exerce efeitos diferentes, né? Para a gente fazer esse teste, a gente vai usar uma técnica conhecida como análise de variância, né? E essa técnica está disponível para todos os modelos lineares clássicos, né? Cada caso particular, né? Cada modelo linear clássico específico vai ter alguma modificação no procedimento da análise de variância geral, né? O procedimento que a gente vai ver aqui é, claro, que é o caso específico da análise de variância para delineamentos inteiramente casualizados, e esse procedimento também é conhecido como One-Way ANOVA, ou análise de variância a um fator. O procedimento típico da análise de variância consiste em construir um quadro ou uma tabela que vai ser chamado de tabela da ANOVA ou quadro da ANOVA. E ele tem o padrão seguinte: fonte de variação, uma coluna chamada fonte de variação, em que a gente vai especificar os componentes do nosso modelo, né? Então a gente vai ter, num delineamento inteiramente casualizado, tratamentos, resíduos e total. Sempre para um DIC, sempre vão ser esses três componentes na fonte de variação. A gente tem uma coluna chamada graus de liberdade, em que a gente vai colocar exatamente quais são os graus de liberdade de cada um desses três componentes, né? Então, os graus de liberdade de tratamento é sempre número de tratamentos menos 1. O grau de liberdade do total é sempre número total de unidades experimentais menos 1. E todas as quantidades associadas ao resíduo vão ser obtidas pela diferença entre total e tratamentos. Então, o grau de liberdade de resíduos é o grau de liberdade total menos o grau de liberdade de tratamentos, que vai fornecer para a gente a formulazinha aqui, total de réplicas menos número de tratamentos utilizados no experimento. A gente precisa completar a soma de quadrados, soma de quadrado de tratamento, soma de quadrado total. De novo, soma de quadrado de resíduos, que a gente chama, né, de SQRes. Então, a soma de quadrado de resíduos é igual à diferença da soma de quadrado total menos a soma de quadrados de tratamento. A quarta coluna que a gente vai se preocupar é com os quadrados médios. Essa é uma das colunas mais importantes do quadro da análise de variância, que é a razão entre as somas de quadrados e os respectivos graus de liberdade. Então, quadrado médio de tratamento, QM-trat, né, vai ser o SQ-trat, a soma de quadrados de tratamento, sobre o grau de liberdade de tratamento. Quadrado médio de resíduo, soma de quadrados de resíduo, né, que a gente acabou de escrever aqui, dividido pelo grau de liberdade do resíduo, que a gente também tem aqui disponível. E por fim, a gente vai calcular a estatística F estrela. Essa estatística aqui é responsável para responder para a gente aquela hipótese, a decisão a respeito da hipótese nula de que todos os tratamentos têm o mesmo efeito. O F estrela, essa estatística é fornecida pela razão entre os quadrados médios, quadrado médio de tratamento e quadrado médio de resíduos. Davi, mas o que são essas somas de quadrados aí? Bom, se eu conseguir obter as somas de quadrados, eu consigo calcular os quadrados médios, porque o grau de liberdade é facinho de obter, né? E se eu consigo obter os quadrados médios, eu consigo obter o valor de F estrela, que é usado para calcular a estatística. Portanto, o que falta a gente calcular, de fato, são as somas de quadrados. Como a soma de quadrados de resíduos é obtida pela diferença da soma de quadrados total pela soma de quadrados de tratamento, são essas duas quantidades que precisam ser calculadas. Então, vamos lá. Como a gente calcula essas quantidades, né? A soma de quadrado total é o somatório
de cada uma das observações menos a média geral ao quadrado. Existe uma outra forma de escrever essa soma de quadrados total, a gente já vai ver daqui a pouco. E a soma de quadrados de tratamento, que é o número de réplicas do tratamento I, que multiplica a média do tratamento I menos a média geral, essa diferença entre as médias ao quadrado, soma todo mundo. Isso fornece as somas de quadrados. Uma vez que eu tenho soma de quadrados de tratamentos, uma soma de quadrados total, calculo soma de quadrados de resíduo. Se eu tenho a soma de quadrados de tratamento e de resíduos, eu calculo os quadrados médios. Se eu calculo os quadrados médios, eu obtenho a estatística F estrela. Então, esse é o procedimento da análise de variância a um fator, ou análise de variância para os delineamentos inteiramente casualizados. O que é interessante a respeito dos resíduos, eu já tinha adiantado isso daí, que a estimativa da variância está associada ao resíduo. Então, o sigma 2 chapéu, ou seja, a variância da quantidade aleatória lá do nosso modelo, a estimativa da variância lá do nosso sigma ao quadrado do modelo é dada exatamente pelo quadrado médio do resíduo, que é a soma de quadrados de resíduo sobre os seus respectivos graus de liberdade. E isso aqui, essa estimativa da variância vai desempenhar um papel importante nos nossos testes de hipótese daqui para frente. Então, calculando a estatística F, né, que é dada, vou escrever aqui do lado, o F estrela, né, o nosso F estrela é quadrado médio de tratamento sobre quadrado médio do resíduo, né? Então, uma vez que a gente calcula essa estatística F estrela, ela vai ser responsável por rejeitar ou não a hipótese nula de que não há efeitos de tratamentos ou que os efeitos dos tratamentos são todos iguais. Essa estatística F estrela, né, ela vai seguir uma distribuição F de Snedeker, né? E essa distribuição F está tabelada, né? A tabela F ela tem dois parâmetros, grau de liberdade no numerador, então que é o grau de liberdade de tratamento, e grau de liberdade no denominador, que é o grau de liberdade do resíduo. Então, a gente vai ter uma tabela F para cada nível de significância adotado. E a gente vai ter nas linhas da tabela F os graus de liberdade do denominador e nas colunas o grau de liberdade do numerador. A gente vai escolher, então, pegar uma das várias tabelas Fs que tem no PDF que eu disponibilizei no portal, escolher o nível de significância e consultar a tabela referente a um nível de significância. E aí eu encontro o valor crítico de F, o valor tabelado de F, ali usando a linha que fornece os graus de liberdade do denominador e na coluna do grau de liberdade do numerador. Se a gente rejeitar a hipótese nula, a gente conclui que existe diferença entre pelo menos dois tratamentos. O problema desse resultado é que a gente não sabe quais dos tratamentos diferem entre si. A gente simplesmente sabe que existe uma diferença ali, né? E aí a gente vai precisar se preocupar com isso, sim, né? Então, visto esse exemplo 1, a construção da análise de variância do exemplo 1 a gente vai fazer no nosso encontro síncrono, né? Então, eu vou omitir essa parte que está disponível nos slides no portal também. Se você quiser tentar já acompanhar as contas que eu venho fazendo aqui, não tem problema nenhum. Vai ser até bastante interessante, tá? E o uso da tabela F eu também vou especificar mais. Vou te ensinar a olhar a tabela F no nosso encontro síncrono, mas ela é muito tranquila de usar, muito parecida com o que a gente já vem usando na TEI do Q quadrado, tá? Não tem muita diferença não. Bom, e para a gente decidir, para a gente avaliar se existe diferença entre os tratamentos, uma vez que a gente tenha rejeitado a hipótese nula lá pela análise de variância, a gente vai precisar de procedimentos chamados de procedimentos post-hoc, né? Ou procedimentos de comparações múltiplas.
você pode encontrar assim na literatura, né? Que uma vez que a gente rejeita a hipótese no teste F da análise de variância, a gente usa esses procedimentos para descobrir aonde está a diferença entre os diferentes tratamentos. Tem gente, né, e tem casos em que a gente conduz esses procedimentos de comparações múltiplas sem primeiro executar o teste F. Num contexto experimental, a gente só vai proceder com comparações múltiplas, procedimentos post-hoc, se a hipótese nula for rejeitada no teste F. Se ela não for rejeitada no teste F, a gente não faz nada. Mas tem gente que faz mesmo assim, ou simplesmente não faz análise de variância e vai direto para o procedimento de comparação múltipla. É o que a gente diferencia entre comparação múltipla protegida, que a gente só executa depois de rejeitar a hipótese nula na análise de variância, e o procedimento de comparação múltipla não protegida, que é quando a gente simplesmente faz as comparações múltiplas independentemente de fazer ou não uma análise de variância. A gente sempre vai preferir fazer o procedimento de comparações múltiplas protegido. Tem muitos procedimentos de comparações múltiplas diferentes, cada um mais útil para um caso específico, né, para um caso particular. O que a gente vai usar é o teste de Tukey. O teste de Tukey compara todos os tratamentos 2 a 2. O teste de Tukey também é chamado de comparações não planejadas. Às vezes, antes de executar o experimento, a gente sabe exatamente quais os tratamentos que a gente vai querer comparar. Os tratamentos exatamente que interessam pra gente comparar. Nesses casos, aí as comparações são planejadas e a gente pode executar um outro tipo de procedimento de comparações múltiplas, né? Um procedimento que seja mais poderoso que o teste de Tukey. Como esses casos são casos muito particulares, eu acho que é muito mais interessante a gente conhecer o procedimento geral que compara, faz todas as comparações 2 a 2 possíveis. Então, o nosso teste de Tukey, também chamado de Tukey HSD, na sigla em inglês, diferença honesta significativa, né? Vou escrever aqui a sigla. Também conhecido como método de Tukey-Kramer, né? É um procedimento ótimo no sentido de procedimento que respeita o nível de significância, que tem o maior poder possível, quando a gente tem interesse em realizar todas as comparações entre médias de tratamentos 2 a 2, né? Como a gente está adotando o procedimento protegido, a gente só vai executar o teste de Tukey quando a gente identificar que o F obteve um valor significativo na análise de variância de um experimento inteiramente casualizado. Então, um experimento em DIC que a gente tem K tratamentos, a gente vai ter, né, uma combinação K 2 a 2 comparações para realizar, né? Então, nosso total de comparações possíveis nesse tipo de experimento vai ser, né, K fatorial sobre 2 fatorial, K menos 2 fatorial. É o nosso número de comparações possíveis em um experimento, de comparações 2 a 2 possíveis num experimento com K tratamentos. Esse valor aqui vai ser importante para a gente, desculpa, vai ser importante para a gente na hora de efetivamente calcular os nossos valores 2 a 2, né? Os valores da estatística de teste 2 a 2. A estatística do teste de Tukey para experimentos desbalanceados, né? Quando os tratamentos aparecem um número diferente de vezes, né? É baseado na distribuição da amplitude estudentizada, tabela Q que está lá no portal. E os valores da tabela Q ela funciona igualzinha à tabela F,
Só que depende do grau de liberdade do resíduo, assim como a tabela F, mas vai depender do número K de tratamentos, não do grau de liberdade de tratamento. Depende do número de fato de tratamentos. Vai ser a mesma ideia, nas linhas a gente vai ter os graus de liberdade do resíduo, nas colunas a gente vai ter os valores de K tratamentos, e a gente vai ter uma tabela Q para cada possível nível de significância. Então, para qualquer par de tratamentos I e linha, que eu chamei aqui, né, a gente vai calcular a estatística Q estrela entre o par I e linha. Né? Como que é essa estatística de teste? Bom, é a média do tratamento I menos a média do tratamento I linha, né? Dividido pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, que é a estimativa da variância da normal, né? Sobre 2 vezes o tamanho, o número de réplicas do tratamento I, mais o quadrado médio do resíduo de novo, dividido por 2 vezes o número de réplicas do tratamento I linha. Então, a gente vai rejeitar a hipótese nula de que os tratamentos tal I e tal I linha têm o mesmo efeito se o módulo da estatística calculada Q estrela aqui for maior que o valor encontrado na tabela, né? O valor com nível de significância alfa, com nível de significância alfa, na linha N-K, na coluna K. Bastante tranquilo, né? Então, esse exemplo, no nosso exemplo, a gente tinha 4 tratamentos, né? E a gente estava no caso balanceado, né? Todos os nossos, a gente tinha 4 rações, né? E 5 porquinhos em cada uma das 4 rações. Então era um delineamento balanceado. Isso daí só vai trazer o fato de ter balanceado só vai trazer benefícios, né, matemáticos para a gente, porque vai causar vai originar algumas simplificações da estatística. Mas a estatística que eu acabei de mostrar funciona também por causa do balanceado, né? Aí eu vou terminar de resolver esse exercício com vocês no nosso encontro síncrono. Mas eu acho que é legal você também tentar aí, lembrando de algumas coisas que a gente calculou o quadrado médio do resíduo, que vai ser a estimativa de sigma ao quadrado, né? Como a gente tem 4 tratamentos, o número total de comparações vai ser 6, né? Então, porque aqui ficaria 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial vai dar 2, né? Então, isso daqui fica 4 vezes 3 sobre 2. Então, dá 12 sobre 6. 12 sobre 2, que é 6, né? Então, a gente vai ter aqui 6 comparações para realizar. O efeito médio da ração A contra a ração B, o efeito médio da ração A contra a ração C, o efeito médio da ração A contra a ração D, e assim todos os outros pares possíveis, né? E aí a gente vai decidir para cada par se os pares de tratamentos têm diferença ou não sobre o ganho de peso dos porcos, né? A gente sempre tem que concluir de forma contextualizada, como todos os outros testes. As conclusões continuam sendo unilaterais, então se em média, se a diferença for significativa, ou seja, se a gente rejeitar a hipótese nula e verificar que, por exemplo, a ração A forneceu, em média, maior ganho de peso que a ração B e a diferença foi significativa, a gente conclui que a ração A é maior que a ração B, não que elas são diferentes simplesmente, né? E então a gente vai concluir esse exemplo no nosso encontro síncrono. Pessoal, acho que a aula acabou ficando um pouquinho longa, mas espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Nossa última aula da unidade 4 e do curso, que a gente vai trabalhar com um pouco de regressão, ela vai ser um pouquinho mais curta do que essa, mas ela também não é uma aula muito curtinha não, tá? Mas fica tranquilo, eu quero que você preste atenção principalmente nos conceitos, porque a gente vai ver como fazer a análise de variância no R, né? Vamos fazer as continhas todas, e a parte de manual a gente não precisa se preocupar tanto, porque a gente acaba fazendo em software, mas as suposições do modelo, a normalidade, né? A homogeneidade de variâncias,
essas coisas são muito importantes, porque se o nosso experimento não atende a esses pressupostos, toda a análise vai por água abaixo, né? Então, eu quero que você preste atenção, principalmente nos conceitos iniciais a respeito de estatística experimental, entender o que é um modelo estatístico e principalmente o modelo para delineamento inteiramente casualizado, e entender bem as suposições. A forma de execução dos testes, de obter as estimativas dos parâmetros, né? E por fim fazer as comparações múltiplas, caso a gente rejeite a hipótese nula no teste F da análise de variância, a gente vai fazer tudo isso daí de forma computadorizada, né? Então não tem tantas preocupações nesse sentido. Beleza? É isso aí.